Olá, pessoal. Estamos aqui no podcast tomando posse da unção e mais uma vez com um casal muito especial, o pastor Raimundo e a pastora Simone, do Ministério Jesus Virá. E eu quero dizer que é um prazer ter o pastor Raimundo aqui e a pastora Simone. Obrigada. Para mim é uma honra recebê-los cá no meu podcast. E nós vamos hoje saber um pouquinho, da vida, desse casal que se colocaram à disposição para acrescentar para o reino de Deus. O pouco que eu conheço, eles expressam Jesus, exalam Jesus, e eu não poderia deixar de convidá-los para estar aqui para compartilhar esse momento, conosco, eu queria saber do pastor Raimundo como é que o pastor Raimundo chegou até Portugal, como foi essa decisão, sair do Brasil para estar aqui fazendo a obra. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também, né? E essa decisão de estar aqui em Portugal não foi assim bem minha, mas foi de Deus, né? Obedecendo ao chamado do Senhor, em 2005, em agosto, em junho para agosto, fui chamado pelo Senhor para vir fazer a obra dele aqui, né? E aí eu me dispus a estar aqui, né? A gente tem que estar disposto a obedecer o chamado. E graças a Deus, né? Durante essa caminhada, Deus tem cuidado de cada um de nós, tem trabalhado no nosso ministério, e para a glória dele estamos aqui. Amém. Tomando posse da unção, né? Amém, glória a Deus. Tem que ser, né? E a pastora Simone, quando ficou sabendo assim, dessa decisão que o esposo tomou, não por ele, mas pelo Senhor, como é que ficou seu coração, pastora Simone? Apoiá-lo, né? Porque nós, como mulheres, né, de Deus, chamada, ungida, né? Porque com a gente, todos nós temos chamado, e a gente tem que obedecer o chamado do Senhor. E eu recebi, né? Porque somos dois, né? Mas ao mesmo tempo somos um, né? Então a gente tem que apoiar um ao outro. E aí eu apoiei a chamada dele. Aí, né, no começo a gente fica aí um pouco com o pé atrás, fala, meu Deus, vai para um lugar tão longe, porque não é fácil a gente sair da nossa zona de conforto, que a gente estava na nossa vida aí, ainda mais quando Deus falou que a gente ia passar no deserto, né? Meu Deus. Então, aí às vezes Deus fala e a gente fala, meu Deus, mas como é esse deserto? Mas as dificuldades, as lutas, tudo é para nos amadurecer. Então, eu como esposa apoiá-lo em todo, no chamado dele, em tudo. Amém. Então, a gente sabe que é um processo doloroso, né? Mas a gente acaba falando, não, a vontade de Deus é essa, então eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, né? É verdade. E como é que foi a sua chegada aqui? O pastor trabalha secular? Já no Brasil eu já trabalhava secularmente, já fazia meus trabalhos, sempre trabalhei para mim mesmo. Mas quando houve chamado, o Senhor mandou deixar tudo. Mandou deixar tudo e eu, pela obediência ao Senhor, fiquei um pouco temorizado, né? Pronto, não estava esperando, e a gente não espera, né? O que Deus vai fazer, ele não sabe os propósitos de Deus. Deus sabe os propósitos dele na nossa vida, mas nós não sabemos, e fiquei um pouco temorizado, mas pronto, aí o Espírito Santo foi direcionando, foi falando, né? Deixa a empresa, deixa tudo, eu cuido da sua esposa, cuido do seu filho. Meu Deus. E fui trabalhando durante 2 meses, ele já tinha me dado uma data certa, eu quero você em tal data em Portugal. Durante esses 2 meses, foi de junho para agosto, eu quero você dentro de Portugal, dentro desses 2 meses. Sai de São Paulo, vai fazer na Bahia o que você tem de fazer, arrumar documento, algum documento ficou para trás e tal, ver seus parentes, e volta para São Paulo, e de São Paulo daqui você vai para Portugal, né? E aí já estava tudo preparado, com o nosso pastor, e fui abençoado, e vinha na obediência ao Senhor, né? Fiquei 1 ano no Algarve, ali trabalhando, mas não era o final ali era só um tempo para preparar as coisas lá no Brasil, porque algumas coisas ficou para trás, então ela tinha que resolver, né? E ela tinha que resolver as coisas lá no Brasil, meu filho também ficou lá, e eu fiquei aqui dando apoio durante aí não lembro se foi 3 meses, 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses, mais ou menos isso. Tem 21 anos atrás, esqueceu muito algumas coisas, mas pronto.
E aí foi o tempo que Deus preparou tudo, trouxe eles para o Algarve. Quando eles chegam no Algarve, Deus enviou-nos para aqui, para Lisboa, que aqui é onde ia começar todo o nosso trabalho ministerial. Meu Deus. Mas foi uma experiência boa, gostosa, né? Deserto é um lugar de aprendizado, Verdade. onde a gente se aprende com Deus, onde Deus direciona. Não é fácil, tem que ter fé, tem que ter confiança no Senhor para poder passar onde o Senhor direcionar. Mas quando Ele está no controle, as coisas vão acontecendo não da nossa vontade, mas pela vontade do Espírito Santo. Amém. O senhor ficou quanto tempo no Algarve, pastor? Um ano Um ano. certinho. Cheguei. Esse processo da pastora Simone ter ficado, né, com o vosso Meu filho, filho. foi difícil aqui, sozinho? Foi um pouco difícil, porque nós trabalhávamos juntos, os dois, todos os dias. Então nós trabalhávamos juntinho, todos os dias. E quando a gente veio para cá, se separou, né? Separamos. Tem pessoas que falam, mas Deus não separa. Deus não tem que obedecer, nem está obediência a homem, a querer de homem, né? A gente pensa isso, mas Deus faz o que quer. Era propósito. Era propósito de Deus, vai na frente. É como Moisés mandou ele seguir na frente, depois a família dele foi atrás. Então vim para preparar o caminho. Amém. Durante um ano, Deus preparou tudo, né? E fui no controle para resolver o negócio da empresa lá no Brasil, desfazer todas as coisas lá, vender carro, vender casa, tem vindo na casa também. Tudo pelo propósito do Senhor. E aqui chegamos, né? Vendeu o que Deus tinha nos abençoado no Brasil. Foi o que nos sustentou também aquilo, que foi o carro, foi a casa, né? Amém. Até chegar aqui e prosseguindo o trabalho ministerial. Que não começou lá em armação. Lá em armação eu comecei a fazer armação de Pera Algarve. Comecei a fazer uns evangelismo, ganhei almas. Graças Amém. a Deus hoje tenho pessoas que eu ganhei, já pastoras. Não moro aqui em Portugal, moro nos Estados Unidos, outros Amém. moram em vários países. E fiz o meu trabalho, evangelizar e ganhar alma. A semente semente foi germinada germinou. lá. Deus frutificou, né? Isso aqui é importante. Amém. O lindo de ver é que, né, o pastor Raimundo e a pastora Simone trabalhavam juntos no secular. Sim. Aí Deus fala assim, não, eu tenho o melhor para vocês vão trabalhar juntos para o meu reino, juntos, só na obra. Só na obra. Né? Então Deus faz tudo perfeito, né? Perfeito. Quando vocês chegaram aqui acerca da documentação, pastora Simone, foi difícil naquela época? Foi muito difícil, foi muito árduo, né? Porque naquele tempo, hoje as pessoas acham assim, tá difícil o documento, mas naquele tempo, para quem chegou há 20 anos atrás, era muito difícil. 21 anos, né? 21 anos. 21 anos, muito difícil. E era muito caro também os documentos, não era todo mundo que tinha a condição de bancar um documento. Naquela época, um documento custava mais de 1.000 euros. Mas naquela época era muito dinheiro. Era multa, né? Tá? Era multa. Era E uma tinha os vistos, né? Aquela coisa do visto no visto no passaporte, passaporte, né? Então a gente pegou esse lado. Então é muito complicado pra gente que naquela época ia chegando, até na entrada a pessoa tinha que ter muito jejum e oração. É Ele verdade. passou. Ele e outros pastores foi pro monte, porque tinha outros pastores também que estavam esperando as esposas. E eles fizeram ali uma semana de monte para poder passar na imigração, porque não era fácil. Era muito difícil. Hoje não, hoje já eu acho que eles... Agora esses dias que eles estão, esses tempos que eles estão mais duros, né? Sim. Mas naquele tempo era muito mais Eu lembro. E demorava muito também antigamente. demorava muito. E quando vocês vieram do Algarve para cá, para abrir já a primeira igreja aqui, para ganhar... É porque, assim, começar do zero não é fácil. Imagina, o senhor, sua esposa, né? E o filho, né? Como é que ganha alma? 3, né? Não é fácil. Né? Alugar um espaço... Nós já tínhamos um trabalho também secular. Nós é representante de uma empresa. Nós chegamos a abrir uma empresa aqui. E nosso trabalho era fazer demonstração dos lares. Então, através do nosso trabalho, havia a evangelização também. Sim. Foi uma estratégia que Deus deu, colocou na mão de vocês. Algo que eu já fazia no Brasil. Aí a gente... No Brasil, não tinha mente de ter ministério. A minha mente era só ganhar almas. Mas depois do chamado, essa estratégia continuou, né? Através do nosso trabalho, evangelizamos também pessoas também. Que bênção. E aí fomos evangelizando e esperando o tempo do Senhor trabalhar nessa vida. Em 2009,
Aí abrimos nosso trabalho ministerial, tudo bonitinho, mesmo sem a igreja ainda. Toda a documentação, nós primeiros abrimos os documentos para depois abrir a igreja. E Deus E preparou foi tudo. fácil ser aprovado os documentos para a igreja? Não sei se naquela época... Não, Não, muito não difícil. foi fácil, né? Não foi fácil, não. Não foi fácil. E como hoje também para a igreja mesmo não é fácil. É você colocar uma associação ainda é mais fácil. Agora a igreja mesmo é mais complicado, Implantar porque você como igreja, tem que... Muita oração e jejum, né? Não é fácil. Também, né? É. Porque eu acho que tem aquela burocracia da aprovação do nome, não pode ser qualquer nome. Até aí também tem essa burocracia, mas ainda é mais tranquilo. Hoje, você, para estabelecer uma obra em uma igreja, você tem que ter uma avalista de outra igreja e aí outra igreja tem que se responsabilizar por você. E muitas igrejas não vão querer se responsabilizar por outra igreja. Não é... Entendeu? É a mesma coisa de a pessoa querer uma avalista para um apartamento, né? É, Para comprar. Um apartamento, Você um não carro. acha todo mundo para poder fazer isso, né? Tem que ter muita confiança. Então é isso que quando a gente debate dessa dificuldade na época, né? Hoje eu não sei se é mais fácil, mas também, né, um pouco meio complicado, é uma coisa que a pessoa tem que pensar muito. Porque qualquer problema é aquela igreja que se responsabilizou. Sim. É a mesma coisa da pessoa trazer um imigrante, né? Uma pessoa de lá do Brasil para cá, e você se responsabiliza, né? É verdade, não é fácil, né? Porque quem vai querer assumir uma responsabilidade dessa por alguém que às vezes nem conhece, né? É. Não é fácil. E a primeira igreja, a igreja sede, onde é que fica? Isso é uma história. Eu quero saber onde é a primeira igreja, onde é que fica? A primeira igreja, Onde começou a primeira igreja? ela não é a sede hoje. Ou não? Não. Quero saber, e o pessoal de casa também quer saber. Eu lembro que quando nós estava fazendo as orações sempre à madrugada, nós tínhamos umas campanhas de oração sempre à madrugada. E Deus usou uma senhora, ela veio de fora e falou assim, o seu ministério está aberto. Eu falei, eu creio, tal. Mas eu me lembro que ela falou, seu ministério está aberto. Eu falei, tudo bem. Já estava aberto o documento, mas precisava se estabelecer fisicamente, né? E aconteceu que o meu filho conheceu um pastor lá no oeste, na zona oeste, no caso, né? Em Torres Vedras. E depois passou para mim o conhecimento também. Me apresentou e tal, fui lá, fiz uma demonstração do meu trabalho. E depois voltei, pronto. Voltei para Lisboa. E depois de um tempo, não lembro se era 6 meses, 7 meses, ele me liga, olha pastor, eu estou indo embora para o Brasil, tá tudo certo com o pastor, assim, assado. E o que acontece? O pastor me deixou na mão, eu já estou de mala feita, tá tudo pronto, e eu pensei no senhor. Aí eu falei, pronto, ele falou, você pode vir aqui hoje, já era tarde, já eram 5 horas, 6 horas, para Torres Vedras. Meu Deus, e é longe, né? É longe, Falei, bom, fui lá, conversei com ele, até dormi lá, na casa dele, e conversamos, acertamos tudo, e a igreja continuou lá. Aí chamaram os obreiros, me apresentou, e começou aquela obra lá, né? E já uma obra que já estava continuada já. E demos continuidade àquele trabalho. Mas depois, como eu morava em Lisboa, e Deus tinha um plano de abrir uma obra aqui em Lisboa, lá no bairro onde eu moro, em Campo Lide, e foi passando os tempos, acho que 1 ano e meio para 2 anos, e Deus abriu a sede onde ele queria abrir lá, né, em Campo Lide. Aí lá em Campo Lide já foi tudo novo. Meu Deus. Foi do zero. Processo. Do zero. Lá em Boa Vista, já peguei uma obra. Então você aprendi já a lidar com a obra já em andamento, já aprendi a abrir uma obra do zero. E tudo isso é experiência, né, que Deus nos concede a cada um de nós. Amém. Aprendizado. E para o pessoal de casa saber que eu convidei os pastores para vir no meu podcast, porque geralmente eu vou em muitos eventos e congressos, né, e cultos especiais para mulheres, e eu acabei conhecendo algumas ovelhas dos senhores. Eu acabei conhecendo, eu pergunto, de onde você é? Da Igreja de Jesus Virá. De onde você é? Da Igreja de Jesus Virá. Eu falei, não, eu tenho que conhecer os vossos pastores, porque essa igreja está ficando famosa, né? E por isso eu resolvi chamar os pastores aqui para estar esse tempo tão maravilhoso conosco,
né? E eu conheci uma irmã que é do leste, não vou falar o nome dela aqui, mas ela, quando ela assistir, ela vai saber que é ela. E o senhor tem igreja em Cascais também? Temos uma obra lá, uma congregação lá em Cascais. Tem alguns lugares aí, em Cascais, tem no Algarve. Tem... E eu conheci a vossa ovelha na Marcha para Jesus. Ah, sim, Conheci... foi. Algumas delas me pediram na marcha para Jesus. Estava na Marcha para Jesus e evangelizando ainda. Tá certo. Eu falei, meu Deus, eu evangelizando em inglês, uns turistas que estavam passando. Eu falei, gente, que coisa linda. E eu, conversando com ela, perguntei de onde ela era. Ela disse, sou da Igreja Jesus Virá. Eu falei, mais uma? Eu falei, não. Eu falei, meu Deus, eu tenho que conhecer esses pastores. Mas é uma bênção. O senhor tem, então, o senhor e a pastora Simone tem a igreja em Campo Lídio, tem em Cascais, tem mais? Tem 6 congregações e a sede em Campo Lídio. Glória a Deus. Glória a Deus. Fico feliz de saber. Fico feliz em saber por causa do processo, né, que o pastor e a pastora passaram. Mas hoje, como é que é pastorear? Quer dizer, porque acaba que o senhor e a pastora Simone têm que... Sim. Né, como é que fala? Administração. Outra palavra que eu ia usar não é discipular. Não é discipular que eu ia falar. Tem que acompanhar as ovelhas, né? Mesmo. Não é fácil, né? Tem que acompanhar os pastores, os obreiros. E vocês conseguem gerir isso tudo com essas igrejas todas? Sim. E o nosso trabalho também não é tá sobre mim. Mas eu tenho que delegar o trabalho. Amém. Se eu delego o trabalho não fica pesado. Como Moisés, né? Jétro ensinou Moisés a delegar. Moisés fala, olha... A delegar o trabalho. Porque se eu for chamado para fazer o trabalho, eu tenho que aprender a delegar, senão eu não consigo. Nem gerir a minha casa. A minha casa eu consigo, mas os ministérios eu não consigo. Então eu tenho que delegar pastores, obreiros, entendeu? Para fazer a obra do Senhor. Porque se não dá conta, a gente não tem como. Um pastor dá conta de vários. Isso por exemplo, temos as 7 obras ali, mas e quando tiver 70, 7 mil, você tá entendendo? Não tem como. Então, a gente tem que aprender a delegar o trabalho, né? Dar um pouquinho para cada um, dividir as cargazinhas, né? Cada um tem que pegar um pedacinho da cruz. E os senhores acabam apoiando essas outras obras também, né? Sim. Indo aos cultos, apoiando. Apoiando em tudo. O que precisa, tem que apoiar. Né? Faz parte do ministério. Então tem que apoiar. Não, a obra, os pastores, os obreiros também. Né? Então isso é prático de acontecer quando a gente delega o trabalho. A gente não pode pegar o trabalho e segurar tudo, a gente não vai conseguir. Mas quando a gente começa a delegar o trabalho, as oportunidades, aí a obra ela vai crescendo. Amém. Amém. Inclusive, pessoal, o estúdio onde nós fazemos esse trabalho do Tomando Posse da Unção, o estúdio da Joana Marques. A Joana Marques é tão abençoada que ela é ovelha desse casal. Ela é ovelha desse casal. Então, assim, é bênção a dobrar. Eu sei que os pastores estão, assim, com muitas coisas. O pastor fazem missão na igreja de vocês. Sim, fazemos missão. E, porque assim, nós como os pastores, e eu creio que, né, os irmãos que estão em casa, nós temos que ter uma coisa que Jesus nos ensinou, ter amor. Amém. Porque o amor, ele é tudo na nossa vida. Amém. Não adianta a gente ter ovelha e a gente achar que a ovelha é nossa. A ovelha é de Jesus. Amém. Então, não vai para aquele lugar, não vai. Porque quem toma conta é Deus. Tudo que é para você, que está em casa, é para mim, né, para o pastor. Então, a gente temos que tomar posse. Tirar o medo, porque é o medo que nos paralisa. É o medo que impede a bênção. E o segredo de chegar até aqui é a perseverança. Amém. É não ter medo, ter coragem, ser corajoso, ser corajosa, né? É a mesma coisa daquela irmã que tem medo de dirigir. Aí fala, mas eu tirei minha carta agora recente no Brasil, e aí perguntava assim pra mim, você não tem medo de dirigir não? Eu falei assim, rapaz, eu peguei a coragem de Sansão. Aí eu lembrava, eu chegava em casa assim, tira o espírito do medo, a gente tem que tirar o espírito do medo, porque o medo, ele impede de nós crescer.
É verdade. né? Impede de nós avançar. Então, você que está em casa, que tem medo, tira esse medo hoje em nome Amém. de Jesus, né? Amém. E, assim, a perseverança é você não desistir do seu chamado, não desistir daquilo que Deus tem para você. Porque, às vezes, a gente... por quê, para quê? Por que Deus trouxe? Para quê? Qual o propósito? O propósito é grande, porque o nosso Deus é muito grande. Nosso Deus, ele tem poder, né, sobre nós para nos dar o Amém. melhor dessa terra. Amém. Mas nós temos que tomar posse. Muitos de nós não tomam posse. É verdade. Então eu, mas o pastor Raimundo, quando a gente veio para Portugal, eu falo assim que ele, se alguém dizer assim, olha, tem uma igreja ali, tem duas pessoas lá. Gente, você pode ter certeza que ele não fecha a igreja porque tem duas, não. Glória a Ele Deus. vai continuar com aquelas duas um ano e ele vai acreditando que aquilo vai encher. Glória a Deus. Porque às vezes tem muitos pastores que quando as coisas ali, porque a nossa vitória não está no começo nem no meio, está no final. Amém. Então muitas vezes a gente desiste no meio. Então a gente teve esse lado de perseverança, de ter duas almas na igreja e Deus, quando chegar o dia de pagar a renda, Deus mandar o dinheiro da Glória renda. a Deus. Então você tem que estar em casa e eu e você, e nós que estamos aqui, temos que confiar. Confiar nesse Deus maravilhoso que tem feito maravilha. Fez no passado, faz no dia de hoje. Amém. Então é isso que eu levo, é a perseverança do meu esposo, é a coragem, é a força. Amém. E a gente temos que tomar posse de tudo que ele tem para nós. Glória a Deus. Né? Às vezes assim, a Bíblia nos fala, né, que às vezes a gente não sabe pedir. Né? A gente pede mal. Então, verdade. você que está aí, nós vamos pedir para Jesus o melhor, porque ele tem o melhor dessa terra. Não estou falando de bênçãos materiais, né? Também, mas mais a espiritual. Porque quando você está bem na espiritual, todas vêm junto, Amém. né? Então, vamos tomar posse da vitória. Foi isso que fez a gente chegar até aqui, foi a luta, a barreira, não desistir das pedradas, porque muitas vezes, eu estou sendo perseguido. Mas, gente, até Jesus foi perseguido. É verdade. Jesus, ele levou tanta coisa, tanta chibatada, tanta traição, e às vezes, quem somos nós na feira do pão? Eu vou desistir, eu vou parar, né? Como muitos pastores no tempo da epidemia, voltou para trás, fechou a igreja. Ao contrário, nós abrimos a igreja de Ogave foi aberta na epidemia, Glória a Deus. né? Então, a gente temos que acreditar. Enquanto os muitos estão indo embora, igual Josué e Caleb, né? Enquanto muitos estão dizendo que a terra não dá, não, vai dar, a gente vai entrar na terra. Isso é fé. Né? A terra é seca, né? Então, a gente temos que acreditar no chamado e naquilo que Deus tem, que foi isso que a gente acreditou. E a gente, sim, tem muita coisa para fazer. Jesus não voltou ainda, né? Então a gente tem muita alma para ganhar, tem Portugal inteiro para ganhar. Amém, glória a Deus. Né? E os pastores que estão no campo, que a gente sempre está orando pelos pastores, pelos missionários que estão no campo missionário fazendo a obra, né? Porque a igreja não é a igreja só Jesus virá. A igreja em si, Deus vem buscar um povo, povo que não vai lá, não vai ter placa. Então a gente temos que acreditar e dar as mãos. Porque hoje o que está faltando, pastora, sabe o que é? O que está faltando é a pessoa estar mais junto. Porque se o povo de Deus ele fosse mais unido, as igrejas, porque tem muitos que falam assim, não vai para tal igreja não, porque lá tem medo do pastor roubar as ovelhas, né? Então, a gente não pode ter medo. Porque o que é seu é seu. Se você alimenta o teu povo bem, é a mesma coisa da gente alimentar o nosso filho bem. Ele não vai comer na casa do vizinho. É verdade. Não precisa ter medo. Então deixa aí, quer ir visitar, vai visitar, irmão. Vai e volta, porque Deus guarda. Amém. Quem guarda é Deus. Amém, é verdade. Né, irmã? Porque às vezes temos esse lado dos pastores. Tem medo das ovelhas ir para outra igreja, tem medo das ovelhas. E aí, se a gente fosse mais unido, eu acho que Portugal já tinha, a metade já tinha alcançado. Né? Amém. E o pastor Raimundo tem algum projeto para agora? Temos A gente sempre tem, né? Tem projetos, sim. Tem projeto de abrir outras congregações, Amém. dar crescimento, crescimento na obra do Senhor, não pode parar. Amém. Só quando Jesus voltar ou quando ele nos levar, aí sim tem que parar. Mas até Jesus voltar, né, nós temos que dar continuidade àquilo que foi confiado em nossas mãos. Amém. Que é fazer a obra de Deus. Amém. Que é fazer a vontade de Deus. Muitos não querem fazer a vontade de Deus, mas nós temos que fazer a vontade do Pai até... ou a gente vai antes, ou ele vem, né? Amém. E a gente não pode É verdade. parar.
Isso aí eu posso ter certeza, que ele não tem medo de abrir igreja, não. Amém, glória a É uma Deus. coisa que ele gosta de trabalhar. E uma coisa que eu acho interessante, que ele cheira ovelha, ele gosta de gente. Amém. Se você botar o pastor Raimundo num lugar sossegado, tranquilo, ele tem que estar rodeado de gente. Amém. Toda a vida foi assim. Ele gosta. É o chamado, pastor Ele Simone, é o chamado. gosta, ele gosta de estar envolvido. Ele gosta de estar envolvido nas suas coisas, ele gosta de estar orando, ele gosta de estar buscando, ele gosta de ver o seu sucesso, Amém. de ver você crescer. É isso que está faltando hoje no nosso meio. Da gente, né, incentivar o outro a crescer, Amém. incentivar o outro a evoluir, que é hoje o que está faltando, né? Amém. Hoje, na vida que a gente tem, corrida, a gente entender, né, esse lado. E o chamado também, uma coisa que ele tem, que eu acho muito bonito também, ele tem muito amor, muito amor para dar. Amém. As Glória a ovelhas, Deus. abraça, né? Glória a Isso aí é muito gratificante. Porque hoje tem muitas pessoas que ele quer dirigir uma igreja, mas como um negócio. A igreja não é um negócio, a igreja do É Senhor. verdade. A igreja do Senhor é a noiva. E a noiva ele tem que ser tratado como noiva, É verdade. né? Com carinho, com amor, porque o mundo já bate, né? Amém. Então tem que ter alguém para acolher. Amém. Então nós estamos lá para acolher. Acolher vidas, acolher pessoas. Amém. Entender, né? Ajudar, pegar na mão. Orar por ela, zelar Amém. por ela. Amém. Ligar, mandar uma mensagem, como é que você tá? Tá doente, como é que não vi você hoje? Amém. Isso que tá faltando, verdade. porque nós somos imigrantes, né? A nossa família aqui, primeiramente, é Deus e os irmãos brasileiros. Amém. Eu já vi que o pastor Raimundo, gente, e a pastora Simone, eles são aqueles pastores que a gente precisa, né? Que muita gente precisa. Porque são pastores que pegam a ovelha, põem no colo, tiram os carrapichos da ovelha, enquanto não vê a ovelha sem os carrapichos bem tratada, eles não deixam, e mesmo assim estão sempre acompanhando as ovelhas. Já vi que o pastor Raimundo e a pastora Simone têm esse amor, porque os senhores falaram em amor por várias vezes aqui. A palavra que eu fui guardando aqui no meu coração, eles falando, tem que ter amor, tem que ter muito amor. Então, Tem. eu sei que o senhor e a pastora Simone, vocês são pastores daqueles que cuidam mesmo, que tratam a ovelha, né? E glória a Deus por isso, né? Porque não é fácil, é raro, né? Como a pastora Simone falou, tem muitos pastores que tratam a igreja como uma empresa. E a igreja não é uma empresa, né? São vidas, né? São pessoas e são almas, né? Que têm que ser bem tratadas e bem cuidadas, né? Eu quero agradecer a Deus pela presença da pastora Simone, do pastor Raimundo aqui. Eu já estou sabendo que na igreja deles tem uma vigília e eu quero ir visitá-los num dia da vigília. Eita, Glória, será bem-vinda. Em nome de Jesus. Pastora Simone, foi um prazer ter a senhora aqui. Obrigada. Pastor Raimundo, muito obrigada. Foi um prazer ter o senhor aqui. E que não fique só nessa vez, né? Que Sim. possa voltar mais vezes. Podemos. Jesus, Tá bem? vai voltar sim. Está voltando, tomando posse da unção. Amém. Glória a Deus. Pessoal, nós terminamos aqui nosso podcast. Eu estou feliz da vida por ter conhecido esse casal, né? Servos do Senhor. São pastores, mas são servos. E eu glorifico a Deus pela vida deles. Foi uma honra, pastor. Muito obrigada. Foi Honra nossa. toda nossa. Pastor Foi Raimundo, nossa. pastora Simone. Foi nossa. E até uma próxima. Deus abençoe Deus vocês abençoe. que estão nos Você fica em assistindo. casa. Deus abençoe. Você Deus fica em abençoe a cada um de vocês também.